Esperam. Ela vem de um vocábulo no texto grego que significa aguardar o cumprimento da promessa. Que lindo isso, irmãos. Uma palavra, ela traz como que uma história para nós. E por quê? Porque o grego, como o hebraico e muitas outras línguas, contém história nas suas palavras. Quando você estuda o hebraico antigo, a própria formação de uma letra no hebraico traz consigo uma história. Então veja isso, que coisa preciosa. Esperam aguardar o cumprimento das promessas. Olha o que diz o texto. Homens, estejam prontos, estejam cingidos, estejam com as suas candeias acesas. Nós vamos estudar, pelo menos tentar entrar um pouco nesse assunto das candeias. O que significa? Vendo o resumo do que ele está falando, assim, é que nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para a vinda de Cristo. E aí daquele que não se preparar. Aí daquele que for nécio. Porque as consequências são trágicas. E eu entendo que essa consequência é a vida eterna no inferno. E por isso que eu estou aqui trabalhando. Estou trabalhando em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, trazendo essa comunhão com a família de Deus para você, se você abrir seu coração para o Espírito Santo. E não sou eu, é o Espírito Santo que faz você ter a conversão em Cristo e passar a ser um cristão, ou seja, ter um pequeno Cristo que ora nasceu em você. É esse que é o nosso trabalho. E convido você a vir trabalhar conosco. É isso. Quais são as implicações? Quais são as proposições que precisamos extrair aqui na parábola das 10 virgens e que tem tudo a ver com o Cântico dos Cânticos, capítulo 5? Porque no capítulo 3, nós temos uma visão das virgens prudentes. No capítulo 5, nós temos a visão das virgens nécias. Estão vendo? Isso é muito sério, irmãos. Observe algo que eu vou te mostrar aqui. Homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar, ele da festa de casamento. Para quando ele vier, olhe aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E bater a porta, logo lhe abram. Cristo. Lá na igreja de Laodiceia, aquela igreja não abriu a porta. Em Cantares capítulo 5, Cântico dos Cânticos capítulo 5, aquela noiva não abriu a porta. E a noiva, senhores, somos nós. Nós que nascemos de novo. Nós que fomos convertidos em Cristo. Daí a palavra cristão, pequeno Cristo, que nasceu dentro de mim, que nasceu dentro de você, que é filho de Deus, que tem um espírito agora vivificado, com a morada do Espírito Santo. E aí entramos num processo de metamorfose, metanoia, essa mudança de direção, com esse novo nascimento dentro da gente, e a gente passa então a transformar a nossa mente na mente de Cristo. E amanhã às 10 horas nós estamos aqui com a nossa mentoria, que é exatamente falar da renovação da nossa mente, da transformação da nossa mente. Estamos com um vídeo muito bacana que estava estudando hoje. Coloquei no nosso canal, no nosso grupo WhatsApp, que também já está lá no canal para a gente saborear espiritualmente junto com o Espírito Santo e termos revelação do que representa a renovação da nossa mente. Meus irmãos e irmãs, nós vamos entender isso dentro da parábola das 10 virgens, porque nós vamos ver aquela frase: ouviu-se um grito, eis o noivo. Que linda frase. Você precisa compreender a implicação ou as implicações dentro dessa frase. O que significa esse grito?
Aqui diz, quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. O que quer dizer isso? Só vai abrir a porta aqueles que já estiverem prontos, aqueles que estiverem cingidos, aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas. Somente esses vão abrir a porta. Do contrário, como as virgens nécias, nunca vão abrir. O que representa aquela mulher do capítulo 5 do livro de Cântico dos Cânticos. Representa a igreja de Laodiceia. Essa igreja que o Senhor está à porta. Veja que coisa triste. Se o Senhor, ele é o cabeça da igreja. Se ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Se as luzes daqueles candeeiros estão focando ele. Ele tem toda a centralidade na sua igreja. A igreja é a sua casa. A igreja é a sua noiva. A igreja... A noiva, a igreja, o corpo de Cristo são sinônimos. Na Bíblia, segundo meus estudos, é a mesma coisa. Ou seja, a igreja não é aquilo que a gente fala socialmente ou no mundo. A igreja tal, a religião tal, a igreja da religião tal, aquela igrejinha, a igrejona, a igreja do Largo, da Matriz. Isso não é igreja. Isso é igreja na cultura humana. Mas a igreja que está na Bíblia é orgânica, ela é viva, só que ela é espiritual e é composta pelos cristãos verdadeiros, aqueles que realmente têm Cristo dentro de si, têm a habitação do Espírito Santo. Esse também é a noiva que está sendo preparada para o noivo, que é Jesus Cristo, que está para voltar e receber a sua noiva. Mas também é o corpo de Cristo, que hoje trabalha e se desenvolve aqui no planeta. Por isso que diz que o cristão tem o pé na terra, mas tem a cabeça nos céus, que está lá com Cristo. Isso é vida espiritual. É o seu corpo. E ele tem que bater na porta. Ele perdeu a autoridade da sua casa, ele não perde a autoridade na sua casa. Que forma de rebelião nós podemos encontrar aqui? Que triste comportamento nós podemos encontrar aqui? Amados irmãos e irmãs, o que tem roubado os seus afetos? O que tem roubado o seu tempo? O que tem roubado o seu tempo, seus afetos, suas prioridades? Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. Senhores, o que tem roubado os nossos afetos? O que tem roubado nós de Deus? O que tem nos roubado de conhecer a cada dia mais Cristo e transformar nossa mente, caráter e conduta em Cristo? O que nos tem roubado de ouvir o Espírito Santo, que vai trazer a voz de Deus para nós, a comunhão com a Trindade e a verdadeira consciência do certo e errado? O que nos tem roubado? Os afetos do mundo, festinhas, casamentos, viagens, esses afetos, trabalho, família, esses são os afetos do mundo. Esses afetos só trazem glória a Deus se eles forem dirigidos pelo Espírito Santo. Quem não é cristão verdadeiro pode ter a melhor família, nível humano, em termos sociais, em termos culturais, em termos de grana, mas não está dando glória a Deus. Isso está na palavra, não sei o que estou falando. Isso está nos meus estudos, não que sejam meus estudos, nas revelações que eu tenho a partir da palavra. Eu também não sabia disso. Por isso que eu estou aqui agora falando disso e deixando isso público como um testemunho da minha vida espiritual, da minha vida em Cristo. Onde nossa mente, nossos afetos, isto é, a nossa alma, a alma fala de mente, vontade e emoções, o que sinto, o que penso e o que quero. Você vê que o inimigo está trabalhando por meio do sistema deste mundo. E nós temos um grande inimigo hoje. Como eu disse na primeira mensagem, às vezes ele não é nem visto como inimigo.
Porém, ele é um inimigo